Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos início a mais uma nova série. A série dessa semana vai ser sobre Mantendo-nos na Sã Doutrina. Essa semana nós vamos falar sobre a sã doutrina, como nos manter fiéis a ela. E hoje, no nosso primeiro episódio, nós vamos conhecer e saber o que é a sã doutrina. Porque muitos se perguntam, o que é a sã doutrina? Aí vem o outro e responde, é a doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? É a sã doutrina. E ninguém sabe informar, orientar, explicar de forma prática e simples o que é a sã doutrina. E no dia de hoje, nós estamos aqui para aprender o que é a sã doutrina, para que ela serve, como ela foi passada. E hoje, durante essa semana, nós vamos aprender a como nos manter, a como mantermos na sã doutrina. Porque o que acontece? O porquê que eu trouxe esse estudo para a gente? Eu trouxe porque ontem, indo para a igreja, passei em frente a uma igreja que tem aqui perto de casa e estava escrito na porta: venha para o culto da prosperidade. E daí eu fiquei pensando, será que Jesus, ele fazia cultos para a prosperidade? Para a gente se tornar próspero? Fiquei pensando, meu tic-tac ficou teco, 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 e nada. Procurei na minha mente, procurei pensando que eu já teria visto nas escrituras esses cultos direcionais e não vi. Todos os cultos eram para a salvação, para a pregação, exposição do evangelho. E hoje, os cultos em muitas igrejas, eles têm temas. Tem temas, uns parecem shows, outros parecem que saíram da Disney, da Broadway, que tem apresentação, tem um monte de coisa. Tem tudo menos a sã doutrina e o evangelho. E aí, esse devocional ainda casou ontem com o que o irmão falou no culto, no EBD. Irmão Giovanni, muito obrigada pela aula, obrigada pelo estudo, obrigada pela pregação. Ainda casou com sua pregação ainda. Isso eu estava saindo de casa quando eu vi. E hoje nós vamos aprender o que é a sã doutrina. Porque muitos se perguntam, eu mesmo me perguntava, o que é a sã doutrina? O que é a sã doutrina? E muitos me explicavam de forma superficial. É a doutrina dos apóstolos. Beleza. Qual é a doutrina dos apóstolos? Então hoje nós vamos embarcar nessa nova série dessa semana. Espero ajudar a muitos, assim como eu me ajudei. E vamos lá aprender do Senhor e ser edificados pela palavra e agora pela sã doutrina. A sã doutrina, ou a doutrina dos apóstolos, é um conjunto de ensinamentos verdadeiros que Jesus Cristo transmitiu aos apóstolos, ou seja, começou de um mestre, começou de um ensino, o ensino de Cristo Jesus, e que eles ensinaram à igreja do primeiro século, por meio da pregação e pelas escrituras sagradas, a nossa Bíblia Sagrada, que hoje nós temos ela completa, mas naquela época, não, era o boca a boca, os cultos eram feitos dentro de casa, porque os cristãos eram muito perseguidos. Logo, pelos cristãos serem muito perseguidos, eles não poderiam chamar muita atenção. Então, os cultos eram feitos nas casas dos irmãos, aonde os apóstolos começavam a ir e os irmãos começavam a propagar, a disseminar o evangelho para outras pessoas. Ela é o fundamento da fé cristã e protege o crente dos falsos ensinamentos. Esses ensinamentos que a gente vê aí, venha para o culto de libertação, venha para o culto dos 368, venha para o culto de prosperidade, venha.
O culto não é o culto ao Senhor, o culto do vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. O culto é um culto eucêntrico e não deuscêntrico. Deus é o último a participar desses cultos. Às vezes é um livro inteiro e só a notinha no rodapé vai estar escrito lá Deus. Deus é o último a participar desse tipo de culto, de igreja. Vamos ver sobre a primeira menção? A primeira menção foi em Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isto mostra que a igreja primitiva ela era firme em 4 pilares. Os 4 pilares da igreja primitiva era a doutrina dos apóstolos, a comunhão entre os irmãos, o partir do pão e as orações. E o que significa essa doutrina? A palavra sã significa saudável, pura, íntegra e sem corrupção. Portanto, a sã doutrina é o ensino bíblico que conduz à vida, fortalece a fé, glorifica a Cristo. É um culto racional cristocêntrico, ou seja, Cristo é o centro, Cristo é a verdade, Cristo é quem muda, e não a condição do culto. Não sei se vocês conseguem entender, alcançar esse raciocínio. E o que a sã doutrina ela ensina? Que Cristo Jesus é o Filho de Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Que a salvação é pela graça, mediante a fé, e não pelas obras. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, voltará. Que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, são a palavra de Deus e a nossa autoridade máxima para a fé e a prática. Ou seja, aprendemos das Escrituras, administramos e executamos o que ela manda, o que a palavra de Deus ela manda, o que ela nos orienta. Que cristão deve viver em santidade, amor, obediência e perseverança. Que existe sim a ressurreição, o juízo final e a vida eterna. Isso é um compilado do que é a sã doutrina, do que ela ensina, qual é o ensino da sã doutrina. Se você está em um culto e o culto não prega que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele é plenamente Deus e que ele é plenamente homem, se o culto ele ensina que Deus é somente Deus, Jesus Cristo é somente Deus, não é um ensino da sã doutrina. Ou se ele pega que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, é o próprio Deus, que ele veio aqui encarnado, somente ele, Deus, o Pai Todo-Poderoso, né? Não é, porque tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Eles estão interligados. Porém, são 3 pessoas diferentes. Senão o texto não falava dessa forma. Mas isso aí é um papo para um outro devocional. Se a palavra ela não prega que a nossa salvação é pela graça de Jesus Cristo, é pela pessoa de Jesus Cristo, mediante a fé, e não pelas obras, não pelo que eu faço. Ah, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, né, Jesus? Eu sou boazinha, né? Então o Senhor vai me salvar por isso. Não é desse jeito, não. Ah, Jesus, eu dou cesta básica todo mês, né? Poxa, mas eu faço fofoca do irmãozinho, né? Poxa, Deus, eu sou boazinha. Enfim, as obras servem para mostrar quem somos em Cristo Jesus. Não para mostrar que somos bons ou ruins, ou que merecemos ou não merecemos a salvação. A salvação ela vem por meio da fé em Cristo Jesus. E não pelo que eu faço. Eu faço por amor a Cristo. Não faço nem para aparecer e nem para poder
mostrar que eu sou boa, que eu sou uma cristã, que eu sou a cristã. Teu olho, crente. Que Jesus ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e voltará. Se na sua igreja não prega isso, sua igreja não é uma igreja bíblica. E se você quiser, aqui no canal temos devocionais falando sobre a igreja bíblica. Acesse o Cristã Moderna no YouTube também. E agora eu também estou no Spotify. E é isso aí. Cristã Moderna. Vamos que vamos. E se a sua igreja não prega que a Bíblia ela é autoridade para a fé prática, se eu dependo de muleta para poder falar com Deus, se eu dependo de algo, alguma coisa que não seja as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada, gente, é Deus conversando com a gente, diretamente, diariamente, seja ela em áudio, seja ela a Bíblia física, seja ela no celular, seja ela em qualquer circunstância. A palavra de Deus, ela é a autoridade da nossa fé prática. Ou seja, se alguém falar para você que acredita no batom, que o batom ele vai te ajudar a ter a mente sã em Deus e em Cristo Jesus. Tá errado. Se te falar que é isso, que é aquilo, que é uma placa, por exemplo. Jesus é uma placa. Não, tá errado. E o cristão, ele deve viver sim em santidade, amor, obediência e perseverança. Se alguém disser algo contrário a isso, tá errado também. E se alguém falar para você que a ressurreição e o juízo final e a vida eterna, ela não existe, ou que Jesus vai voltar, ou que Jesus já voltou e a igreja ficou, as pessoas ficaram, tá errado. Vai haver a ressurreição dos santos, nosso, onde os mortos ressuscitarão primeiro, como descrito lá em... esqueci o texto, enfim. Como descrito, tem um texto que fala, né? Não sei se é Colossenses ou Tessalonicenses, me foge a memória. Eu falei umas semanas atrás, eu lembro que eu falei. Primeiro os mortos ressuscitarão e depois nós que permanecermos vivos, que estivermos vivos, mas todos seremos resgatados pelo amor de Cristo Jesus. Basta que a gente permaneça em Cristo, na santidade, no amor, na obediência, na perseverança, na doutrina, na sã doutrina. A autoritativa da fé, a solidez histórica do Evangelho, a origem divina do ensino de Jesus, a perseverança na doutrina apostólica e a suficiência inspirada das Escrituras. Enquanto os estudos anteriores trataram da paz psicológica e das responsabilidades relacionais, este nosso texto estabelece o fundamento intelectual e teológico da nossa caminhada. Eles relatam que a nossa fé não se baseia em mitos vagos ou filosofias humanas, mas em relatos históricos, meticulosamente investigados, ensinos divinamente transmitidos e uma palavra inspirada pelo próprio Deus. Aqui, nós vamos aprender sobre a sã doutrina, sobre a doutrina que apresentou para a gente, não somente como um conto de fadas, como uma história mal contada, mas uma história verídica, que até a história conta. Não é só a Bíblia. Não é uma história, um livro contado por um autor, ou por vários autores, né? Que a Bíblia tem 66 livros, né? Por vários autores falando. Primeiro, anunciando Jesus no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, pregando a esse Cristo que se entregou por mim e por vocês. Vamos começar com os nossos versículos chaves. Lucas, capítulo 1,
versículo 1 e 2. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato das coisas que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas abre o seu evangelho utilizando o estilo literário grego clássico, típico das introduções historiográficas da sua época. Ele conhece o esforço literário anterior, visto que muitos empreenderam ordenar uma narrativa. O termo importante aqui é que se refere a uma narrativa estruturada, coerente e coordenada. Lucas, ele não descarta as tentativas anteriores, mas valida a necessidade de um registro histórico definitivo a respeito das coisas plenamente realizadas e cumpridas entre nós, entre os apóstolos. No versículo 2, Lucas aponta para as fontes primárias desse conteúdo, conforme nos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares, ou seja, os apóstolos, os cidadãos, os concidadãos que viviam ali em Jerusalém e na circunvizinhança. Todos os que viram, os que presenciaram Cristo Jesus, o que ele fez, puderam dar relatos para ele, que junto viu Cristo Jesus. O verbo paradossan, da raiz paradoses, refere-se à transmissão oficial e cuidadosa de uma tradição oral ou escrita. A palavra autoptai, testemunhas oculares, é um termo médico e jurídico que indica aqueles que viram o fato com os próprios olhos. Origem da palavra autópsia. Essas testemunhas tornaram-se servos da palavra, onde evoca a imagem de assistentes subordinados que executam as ordens de um mestre. Lucas estabelece que o evangelho está ancorado em fatos históricos e testemunhos auditivos, ou seja, estava sendo pregado o evangelho de forma literal e ao vivo, com a vida das pessoas que de fato foram transformadas por Cristo Jesus. Como hoje, quantos milagres você e eu podemos falar para as pessoas sobre o que Jesus fez na nossa vida. O capítulo 1 de Lucas é o segundo maior capítulo do Novo Testamento e serve como um prólogo denso da narrativa da salvação. Após a dedicação literária a Teófilo, versículos 1 ao 4, a cena se move para o Templo de Jerusalém, onde o anjo Gabriel anuncia ao idoso sacerdote Zacarias que sua esposa, estéril Isabel, dará à luz a João Batista, precursor do Messias. Por duvidar, Zacarias fica mudo. 6 meses depois, Gabriel é enviado a Nazaré para anunciar à Virgem Maria a concepção sobrenatural de Jesus por obra do Espírito Santo. Maria aceita o chamado com humildade e visita Isabel na Judéia. Ao se encontrarem, João salta no ventre de Isabel e Maria profere o seu hino de louvor. O capítulo avança para o nascimento de João Batista, momento em que a boca de Zacarias se abre e ele, cheio do Espírito Santo, profere um cântico profético sobre a redenção de Israel. O Messias estava ali, o Messias estava vindo junto e bem próximo de João Batista. João Batista iria anunciar quem era Cristo Jesus. Ele seria o precursor, ele viria abrir o caminho para Cristo Jesus. É como no comício político, né? O político ele tem o seu cabo eleitoral. E João Batista seria o cabo eleitoral de Jesus Cristo. Ele é a voz do que clama no deserto.
Aplicação. Muitas das vezes, em momentos de crise ou desânimo, a nossa mente tenta nos convencer de que a fé cristã é apenas um conjunto de regras morais, pensamentos positivos ou histórias consoladoras. Lucas, capítulo 1 e 2, nos lembra que o Evangelho é baseado em fatos históricos que resistem a uma investigação minuciosa. Quando você ler o Evangelho, faça-o sabendo que está diante de um relato histórico confiável. Firmar a mente na solidez dos fatos, em vez de aprender da oscilação dos seus sentimentos diários, trará estabilidade à sua caminhada cristã. Manter-se alinhado a essas escrituras sagradas, ao que Cristo Jesus revela a nós, é o que nos motiva e o que nos faz viver. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16. Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Ou seja, Jesus aqui ele já está dizendo, já está afirmando, o estudo que eu estou proferindo a vocês, que eu estou ensinando a vocês, ele já vem sendo revelado já, há mó tempão. É o ensino do próprio Deus. Vamos pegar aí o Antigo Testamento de forma mais efêmera, mais voraz. Que Jesus ele eleva o nível de algumas situações. Por exemplo, antigamente, em Mateus 19, antes de Mateus 19, o divórcio ele poderia ser dado a qualquer um, a qualquer custo. Se eu não gostasse da cor do teu olho, do branco do teu olho, se o branco do teu olho me irritasse, eu poderia pedir carta de divórcio para você. Quando Jesus vem, estabelece a lei não, a sã doutrina, né? A doutrina dos apóstolos, a doutrina de Cristo Jesus, quando Jesus vem, ele fala, não é qualquer coisa que vai poder pedir divórcio, não. Só tem uma situação aí, mas se houver o perdão, a gente opta pelo perdão. E é isso. Jesus é completamente ele é não a favor do divórcio. Jesus profere essas palavras em Jerusalém durante a festa dos tabernáculos, em meio a um clima de intensa especulação pública sobre sua identidade e autoridade. Os líderes judeus estavam maravilhados e intrigados com o fato de Jesus possuir um conhecimento teológico profundo, sem ter passado pelas escolas rabínicas oficiais. Versículo 15. A resposta de Jesus rebate o intelectualismo orgulhoso. O meu ensino não é meu. O termo refere-se ao corpo de doutrina, ao conteúdo e ao método daquilo que é ensinado. Ou seja, o que Jesus ensinava, o que Jesus pregava, já era o que vinha sendo pregado há muitos e muitos anos pela lei e os profetas. Eles já vinham ensinando há muito tempo isso. Porém, as pessoas com o coração endurecido, elas acabam pegando carrapichos de outras religiões, acabam se firmando em outras fé que não condiz com o que Deus quer para a nossa vida. Se você segue a Deus, se você segue a Cristo Jesus, a sua verdade é a Bíblia Sagrada, independente da tradução. É a Bíblia Sagrada, entendendo o texto e o contexto que a palavra está querendo dizer. Não colocando versículos para alimentar e fomentar o nosso ego, mas colocando a verdade do Evangelho ali, em xeque. Jesus, ele desvincula sua autoridade de qualquer erudição humana ou invenção própria, ligando-a diretamente à sua missão eterna, mas daquele que me enviou, ou seja, do próprio Deus. O próprio Deus estava com ele no princípio, quando a gente olha lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio, ele era o Verbo se fez carne
Ele era a palavra se fez carne. E é isso. O verbo enviar sublinha o envio oficial com uma missão específica. Na teologia de João, Jesus é o revelador perfeito do Pai. Suas palavras não são frutos de debates teológicos ou pensamentos filosóficos, mas a própria voz e verdade do Deus Todo-Poderoso, que ecoa na terra. O ensino de Jesus possui autoridade absoluta porque possui origem divina. Não é uma autoridade humana, mas é uma autoridade dada diretamente por Deus. O capítulo 7 de João se passa em um ambiente de forte tensão política e religiosa. Jesus decide inicialmente permanecer na Galileia, porque os líderes judeus na Judéia buscavam matá-lo. Seus próprios irmãos carnais demonstram incredulidade e o pressionam a ir à festa dos tabernáculos para se exibir publicamente. Jesus vai à festa de forma secreta e na metade da celebração começa a ensinar abertamente no templo, gerando divisões na multidão sobre se ele era um homem bom, um enganador, o profeta ou o Cristo. Guardas são enviados pelos fariseus para prendê-lo, mas retornam de mãos vazias, maravilhados com seus ensinos. No último e mais importante dia da festa, Jesus se levanta e clama: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 37. Prometendo rio de águas vivas, o Espírito Santo. O capítulo encerra com Nicodemos defendendo timidamente que a lei exige ouvir um homem antes de julgá-lo, sendo repreendido pelos fariseus. Para a gente ver o quanto os fariseus estavam deturpando as escrituras, aquilo que o Senhor ordenara que eles fizessem. Eles estavam colocando a sua capacidade humana de julgar as pessoas sem que eles pudessem ter um julgamento. Aplicação. No mercado de trabalho, na faculdade, nas redes sociais, nós somos bombardeados por novas verdades, filosofias de autoajuda e conselho de mentores humanos que mudam a cada estação. O ensinamento de Jesus não é mais uma opinião no mercado de ideias, ele é a verdade eterna do próprio Criador, diante de decisões morais complexas na sua liderança ou na criação dos seus filhos. Não balize suas escolhas pelas tendências do momento. Volte-se para as palavras de Jesus, pois ela tem origem divina e permanecem firmes quando todas as teorias humanas elas falham. Ou seja, devemos nos manter firme nesses ensinamentos, firmes na sã doutrina, porque são muitas igrejas bombardeando, muitas igrejas, muitas crenças bombardeando hoje em dia. Você rola um feed, Jesus Cristo, ele era isso, Jesus Cristo, ele era aquilo, Jesus Cristo, ele não tinha autoridade, porque Jesus não é ninguém. Estamos sendo bombardeados por uma fé morta. Jesus Cristo é a verdadeira fé, a fé viva, a fé que transforma, a fé que faz com que um ladrão deixe de ser ladrão, com que um traficante deixe de ser traficante, com que uma prostituta deixe de ser prostituta. É a fé que move a montanha. É a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é o suficiente para Cristo Jesus trabalhar em nossa vida. Mas para isso precisamos deixar que Ele trabalhe. Ouça a sua Bíblia, abra ela, leia e depois a gente senta para conversar. Eu não entro em discussão sobre religião, sobre crença, sobre fé,
sobre nada. Fé é fé, independente do que você acredite, é a sua fé. Mas quando se trata das escrituras sagradas, se você quer sentar e ter uma conversa sadia, longa, que eu gosto de falar das escrituras, ter uma conversa longa, vamos sentar e ter um bom diálogo. Vamos aprender do que as escrituras estão querendo dizer. Não o que a Natália quer colocar. Não o que eu quero transmitir. Porque o ensino, como o próprio Cristo disse, o ensino vem do Pai. Vem de Deus. E não vem da gente. O ensino ele já foi revelado. Já foi revelado. Como eu digo aqui sempre. Eu sou só a transmissora, a facilitadora do Evangelho. Eu não sou a verdade. Eu não sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou. Eu sou uma serva de Jesus disposta a estar aqui às 4 da manhã, abrindo a nossa Bíblia para a gente poder esmiuçar e aprender das Escrituras juntos, levados à sã doutrina, não a doutrina da Natália. A doutrina da Natália não existe. A doutrina é a dos apóstolos, é a de Cristo Jesus, o que ele nos ensinou. E é isso aí, não tem outra. A minha vida é essa. Atos 2:42. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Lucas descreve a rotina e a cultura espiritual da igreja primitiva, logo após o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, o batismo de quase 3.000 pessoas. O texto inicia com o verbo e eles perseveravam, dedicavam-se continuamente. O verbo composto indica aderir intimamente a algo, ser constante, persistir com firmeza e não vacilar. Indica um esforço comunitário, contínuo e disciplinado. A vida da igreja não era baseada em entusiasmos emocionais ou passageiros, mas em uma rotina sólida de devoção. O primeiro pilar dessa dedicação era a doutrina, o ensino dos apóstolos. A igreja recém-nascida não inventava novas teologias ou revelações místicas diárias. Elas se submetiam ao ensino oficial dos apóstolos, que eram os guardiões autorizados da palavra e dos atos de Jesus. Esse ensino era vivenciado e a comunhão, que é o compartilhamento mútuo ao partir do pão, referindo-se tanto às refeições comunitárias quanto principalmente à ceia do Senhor e às orações coletivas. A sã doutrina, ela era a base que sustentava a saúde relacional, litúrgica da comunidade. Diferente do que muitos pregam por aí, a sã doutrina ela nos orienta no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. No primeiro dia da semana, tudo era comum aos irmãos. E principalmente a ceia do Senhor. É de 6 em 6 meses? Não. Todo domingo, todo primeiro dia da semana. Todo domingo a ceia do Senhor ela é para ser vivida, um memorial, fazer isso em memória de mim. A sã doutrina, a comunhão, estar no corpo, é para estarmos juntos todos os domingos. Bom seria se morássemos perto. E aí todos os dias, o que faltar... tá faltando um açúcar aqui. Peraí, minha irmã, que eu tenho um açúcar sobrando aqui. Tá faltando farinha. Peraí, minha irmã, que eu tenho uma farinha aqui. Tá faltando o dinheiro do gás. Peraí, irmã, que eu vou te arrumar aqui. Essa era a unidade que a igreja vivia. O capítulo 2 de Atos é um dos marcos mais importantes da história bíblica, registrando o nascimento da igreja.
No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos reunidos no cenáculo, em forma de língua de fogo, capacitando-os a falar nas diversas línguas dos judeus da diáspora que estavam em Jerusalém. Diante do espanto e da zombaria de alguns, Pedro se levanta, profere o sermão evangélico da igreja, explicando o fenômeno à luz da profecia de Joel e demonstrando biblicamente que Jesus, a quem eles crucificaram, ressuscitou e foi feito Senhor e Cristo por Deus. O povo, compungido em seu coração, pergunta o que fazer. Pedro ordena o arrependimento e o batismo, resultando na conversão de quase 3.000 almas. O capítulo encerra com um belíssimo relato da vida comunitária da igreja primitiva, versículos 42 ao 47, marcado pelo compartilhamento de bens, temor a Deus, alegria e o favor do seu povo. A constância é um dos maiores desafios da vida moderna. É fácil começar um projeto espiritual, um plano de leitura bíblica ou um pequeno grupo de orações. Mas o difícil é perseverar quando a novidade passa. A igreja primitiva cresceu porque tinha raízes fundamentadas na disciplina diária, ensino, comunhão, mesa posta e oração. Aplique isso na sua rotina de vida e liderança. Não dependa de grandes eventos ou de fortes emoções para buscar a Deus. Crie hábitos espirituais consistentes. Leia a palavra todas as manhãs, participe ativamente da sua comunidade de fé e ore constantemente. A solidez espiritual é construída na constância dos dias comuns. Mantenha-se unido à sua igreja, mantenha uma leitura bíblica diária, como nós fazemos aqui, devocionais todos os dias. Todos os dias é postado versículos, capítulos, mensagens diretamente de Deus. Não são mensagens minhas, mas são diretamente de Deus. O Evangelho é a palavra de Deus revelada para nossas vidas. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Paulo escreve a sua última carta a Timóteo a partir de uma masmorra romana, preparando seu jovem discípulo para enfrentar tempos difíceis de apostasia, falsos ensinos na igreja. Como escudo contra o erro, Paulo aponta para a natureza da palavra. Toda a Escritura não é uma parte, é toda. Ela é inspirada por Deus, soprada por Deus, pregada por Deus aos apóstolos. O adjetivo composto é o único do Novo Testamento e combina com o soprar. Ele não significa que Deus simplesmente colocou pensamentos inspiradores em homens bons, mas que os textos sagrados são um produto direto do sopro do Criador de Deus. A Escritura é a própria voz de Deus registrada em formato escrito. Por ter essa origem, ela é divina e também é útil, benéfica, proveitosa para 4 áreas fundamentais da liderança e do caráter. Pros didascalian, para o ensino, estabelecer a verdade doutrinária correta. Pros elegmon, para a repreensão, confrontar o erro, o pecado, as falsas ideologias. Pros epanotossim, para a correção, restaurar o indivíduo ao caminho reto, endireitar o que ficou torto. Pros paideian tem em dikaisine, para instrução na justiça, treinar e educar o crente na prática da vida,
correta aos olhos de Deus. O capítulo 3 de 2 Timóteo inicia com uma descrição profética e sombria dos últimos dias, alertando que haverá tempos difíceis marcados por um colapso moral da humanidade. Paulo lista 20 características dos homens desses tempos, chamando-os de egoístas, avarentos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos e inimigos do bem, destacando que eles terão aparência de piedade, mas negarão seu poder. Versículo 5. O apóstolo, ele contrapõe essa corrupção ao exemplo da vida que Timóteo testemunhou em seu próprio ministério. Seu ensino, procedimento, fé, amor, paciência, perseguições em Antioquia, Icônio e Listra, lembrando que todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo ordena que Timóteo permaneça firme naquilo que aprendeu, desde a infância, através das sagradas letras. Introduz a doutrina da inspiração divina e a utilidade das Escrituras, que capacita o homem de Deus para toda boa obra. Não é uma parte, mas toda boa obra. Ao interligarmos esses 4 pilares da revelação bíblica, compreendemos o fluxo divino que confere autoridade e solidez à nossa caminhada da fé. Nossa mensagem hoje aqui unifica este estudo é que a fé cristã é firmada sobre uma base documental e autoritativa, inabalável. Ela apoia-se em relatos históricos meticulosamente auditados por testemunhas oculares, traz em seu conteúdo o ensino de Jesus, que procede diariamente da autoridade do Pai, desenvolve-se de forma saudável por meio da perseverança comunitária na sua doutrina e encontra sua bússola de navegação e transformação do caráter na Escritura Sagrada, que é o próprio texto soprado por Deus e inteiramente suficiente para nos instruir na justiça. Este bloco constrói uma muralha em proteção intelectual à teologia ao redor da nossa rotina devocional e ministerial. Em Lucas 1 e 2, o texto nos cura de qualquer crise da dúvida em relação à verdade do cristianismo. Saber que o médico Lucas gastou tempo entrevistando pessoas, conferindo relatos e organizando as informações de forma científica nos dá a tranquilidade de saber que a nossa esperança repousa sobre a rocha dos fatos históricos. Nós não seguimos fábulas inteligentes, seguimos eventos reais da história humana. Seguimos o que foi buscado por Lucas para hoje nos salientar e nos mostrar o que, de fato, quem é Cristo Jesus e o que é essa palavra da verdade. Essa certeza nos leva a olhar o conteúdo do Novo Testamento com respeito que Jesus exige. Em João 7,16, quando nos assentamos para ler os ensinamentos de Cristo, não estamos lendo a opinião de um grande filósofo ou de um líder religioso de destaque da antiguidade. Estamos ouvindo a palavra do próprio Deus, que enviou seu Filho à Terra. O ensino de Jesus limpa nossa mente da confusão ideológica do nosso século e traz o peso da verdade eterna para dentro das nossas decisões cotidianas. A forma prática como essa verdade deve se organizar em nossa rotina comunitária fica desenhada em Atos 2,42. A igreja primitiva perseverava. Eles entenderam que o encontro poderoso com Deus gera uma rotina disciplinada com Deus. A saúde espiritual celular do seu pequeno grupo ou da sua comunidade local não vai depender da novidade do mercado, mas do retorno constante ao local.
ao básico, ao ensino básico, que funciona. Sentar para aprender a doutrina, abrir as portas para uma comunhão real, compartilhar a mesa e gastar tempo de joelhos em orações. Por fim, em 2 Timóteo 3,16, coloca em nossas mãos o manual definitivo para a execução da jornada. A Bíblia não é um livro de autoria humana comum, ele é o registro escrito do sopro de Deus. Quando você se sentir perdido, cansado nas tarefas do dia ou confuso em relação a como agir, ou a corrigir, ou a reagir a uma rota da sua vida, abra a palavra, abra a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas. Deixe que ela ensine o que você não sabe. Repreenda o que está errado, corrija o que entortou e eduque o seu coração no caminho da justiça. Firmado nessa rocha, você estará preparada para toda a boa obra. Não é uma parte, mas é a toda. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos apresentar, por nos mostrar que a sã doutrina, ela de fato existe, o que é a sã doutrina. Obrigada, Pai, por nos ensinar no dia de hoje que a sã doutrina é o ensino da sua vida, que é o ensino que o Senhor veio trazer para nossas vidas. A comunhão, o partir do pão e entre outras coisas. Muito obrigada, Pai, por nos revelar, por nos mostrar, por nos direcionar, por nos fazer, Pai, aprender diretamente do Senhor aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor quer. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Entrego, Pai, cada uma dessas vidas que estão aqui hoje comigo orando. Em nome de Jesus. Amém.